Olá, boa tarde. No programa de hoje você vai acompanhar os benefícios da técnica bypass intestinal para emagrecer e o depoimento dos pacientes que realizaram essa cirurgia. Vai saber qual é a relação entre obesidade e genética. Vai ver também uma reportagem sobre obesidade psicológica e vai conferir as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. Eu conversei com o Dr. Lazarotto, o médico que criou a técnica bypass intestinal para emagrecer. Acompanhe a entrevista e saiba por que, em 15 dias após a cirurgia, é possível ir a uma churrascaria. O que faz uma pessoa entrar imediatamente em contato com o senhor? A partir de que momento ela pode ser considerada obesa? Isto eu contacto com os meus pacientes no consultório e sempre faço essa pergunta: o que te levou a vir consultar? O motivo que os leva a vir ao consultório é muito variável, mas a maioria das vezes elas se olham no espelho, não se gostam e procuram uma solução. Então, o que é o bypass intestinal? O bypass intestinal, na verdade, é um desvio, um atalho inteligente que nós fazemos no intestino delgado, só no intestino delgado, enganando o alimento. A gente engana o alimento no intestino delgado. A pessoa come normal, come o que quiser, quanto quiser. Quando ele sai o alimento do estômago e vai para o intestino delgado, até para que os telespectadores entendam, veja este desenho aqui, o aparelho digestivo normal, observem aqui, estômago, que só faz o bolo alimentar, passa para o intestino delgado, que é onde a pessoa engorda, é neste intestino mais estreito aqui que a pessoa engorda. Quando chega nesse mais grosso, ele só evacua. O alimento entra no estômago, forma o bolo alimentar, passa para o intestino delgado. Comparem agora o normal com essa cirurgia. Observe que só faço um atalho inteligente aqui. Uma parte do alimento continua fazendo o mesmo caminho que era antes, em menor quantidade, e uma maior parte vai direto para o intestino grosso, onde é eliminado e com isso perde peso. Por isso que, para que a pessoa emagreça com essa cirurgia, é indispensável a ingestão de água, que a água que vai dar mais velocidade ou menos velocidade nesta comida, para que ela passe mais rapidamente para o intestino grosso e com isso perca peso. E aí é que nós tiramos a diferença. Porque eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho visto em outras ocasiões o senhor comentar uma coisa que até é meio difícil de acreditar. Com 15 dias, pode comer churrasco. Perfeitamente. No 15º dia, o paciente operado pode pegar a mulher, os filhos, as crianças e ir comemorar numa churrascaria. Comer seu belo churrasco, sua carne assada, grelhada ou cozida e verduras e legumes acima da terra. Por quê verduras e legumes acima da terra? Que elas quase não fermentam. Porque para comer de tudo mesmo, feijão, arroz, batata, doce e tal, isso que eu ia 45 dias. Que daí o intestino está totalmente cicatrizado e não tem risco nenhum. E essa intervenção, doutor Lazarotto, que é feito no paciente, é uma cirurgia de grande porte, de médio porte, pequeno porte? Qual é a sua técnica? Todas as cirurgias de obesidade, sem exceção, são todas de grande porte. Grande porte. A nossa também é uma cirurgia que é de grande porte. Por quê? É feito, na maioria das pacientes que preferem, no momento da cirurgia, entra um cirurgião plástico e já retira aquele excesso de gordura. É uma plástica? Não é uma plástica. É a retirada do excesso de gordura para facilitar o acesso do cirurgião à cirurgia.
Depois que o cirurgião plástico retirou aquela gordura, levanta-se, eu vou lá, entro, apenas faço aquele atalho que eu acabei de falar, chamado bypass, e a pessoa se alimenta normal, fazendo aqueles 2 caminhos que eu acabei de falar. Não precisa usar outro tipo de vitamina? Não. Por que não precisa vitamina? Veja que vamos novamente voltar aqui no desenho. O estômago, normal, faz o bolo alimentar normal. Passa para o intestino delgado que vai absorver os alimentos normalmente. Observe que uma parte vem mais rápida por aqui, pelo bypass, e a outra continua fazendo o mesmo caminho. Por que precisa esse outro pedaço funcionando? Para que não falte nenhum tipo de vitamina ou sal mineral. Por isso que essa cirurgia, ela, para cada pessoa, é diferente a posição da cirurgia em cada um. Por exemplo, quem tem o intestino solto é diferente de quem tem o intestino preso. Quem tem diabetes é diferente de quem não tem diabetes. Por quê? Porque o diabetes, ela precisa estimular no final do intestino delgado, um receptor que tem no final do intestino que estimule o pâncreas a produzir mais insulina e com isso melhora o diabetes. Muita gente acredita que a obesidade está relacionada apenas aos excessos alimentares. Mas o motivo para comer demais pode estar muito além dessa justificativa. Confira na reportagem de Fabiana Vantucci. Quem sofre com excesso de peso pode não saber, mas a compulsão alimentar muitas vezes tem relação com fatores emocionais, ocasionando a chamada obesidade psicológica. Mas será que as pessoas sabem o que é esse problema? Como já diz, né, psicológica, tá na cabeça, né? Eu acho que a pessoa até pode não estar acima do peso, né, ou tão acima do peso, mas ela acredita que está. Bom, o que eu vejo, o que eu percebo é que ela está muito ligada à ansiedade. As pessoas que têm muita ansiedade, elas acabam comendo muito mais. Obesidade psicológica muitas vezes é algo que a sociedade impõe para a pessoa, e ela acaba absorvendo isso e transformando num transtorno, né? Acho que é quando a pessoa come demais, ela come por ansiedade, ela come sem pensar no que ela está fazendo, sem ver que está prejudicando a saúde dela. O que é obesidade psicológica? A obesidade em si é uma doença psicossomática multideterminada. Então ela pode ter fatores genéticos, endócrinos, neurológicos, familiares, sociais e psicológicos. A obesidade psicológica deve ser vista como uma compulsão, né? Como uma compulsão alimentar. O fator desencadeante, em geral, pode ser uma situação estressante, que vai ser compensada na alimentação, ou algum evento traumático posterior, ou uma situação psicológica desagradável, que depois vai ser compensada em forma de prazer pela alimentação. A obesidade psicológica está ligada à fome emocional, como uma tentativa de compensar a solidão, o estresse, a ansiedade ou outros sentimentos com muita comida. Com o tratamento psicológico, o paciente aprende a lidar com as dificuldades emocionais, sem buscar refúgio na comida. A gente vai trabalhar os momentos em que a compulsão acontece, da gente conseguir reconhecer quais são esses momentos, quais são os hábitos que estão ligados à alimentação. Então, se é feito no momento sozinho, de tristeza, ou se é feito em momentos de confraternização. Que momentos são esses para poder ver que hábitos alimentares que a pessoa tem para começar a fazer uma mudança. Para o psicólogo Bruno Mader, algumas atitudes simples podem ajudar a controlar a fome psicológica. O primeiro passo é reconhecer quais são esses momentos. Cada pessoa vai ter a sua forma e reconhecer os momentos não é só pensar assim, no momento que apareceu você se segurar, mas conseguir ir reconhecendo se é, como eu falei, né, sozinho, se é em momentos que está em confraternização, se é antes do trabalho, por exemplo, se no trabalho você come ou não. Por que no trabalho se consegue segurar a onda e em casa não consegue? Nesse sentido, né, de como segurar, é perceber quais são esses momentos. A
Além do tratamento psicológico, o paciente deve estar disposto a mudar seu estilo de vida. A reeducação alimentar e a prática de exercícios físicos são fundamentais no controle do peso. O exercício físico, num primeiro momento desprazeroso e mobilizador de algo que antes não tinha, ele causa prazer ao organismo tanto quanto. Sem dúvida que um educador físico, pode ser tanto personal trainer, sim, mas pode ser também educador físico de colégio, educador físico de academia, pode dar ótimas alternativas, né? E a reeducação alimentar, ela, com a nutricionista, é um fator muito importante, né? Se no entanto, a pessoa não conseguir se manter na linha das orientações, é importante sim o acompanhamento médico, né? Se a força de vontade dela não for suficiente. Quem não consegue emagrecer seguindo uma dieta e fazendo exercícios físicos, costuma dizer que a culpa é da genética. Você vai saber agora qual é a relação dela com a obesidade, na entrevista do geneticista Salmo Raskin. A obesidade genética é aquela onde há um determinismo genético predispondo realmente a pessoa a ter obesidade. Ou seja, era uma pessoa que não deveria ter a obesidade, mas o DNA dela carrega ela para a obesidade. Há cerca de 11 a 12 anos, começou a haver uma explosão no conhecimento desses genes relacionados à obesidade, porque as técnicas de genética começaram a permitir que esses genes fossem descobertos, a partir basicamente de 2001. E hoje nós podemos dizer que nós já conhecemos com segurança cerca de 30 genes relacionados à obesidade. Alguns pesquisadores acham que esses 30 genes representam 1,5% da genética da obesidade. Então, houve um avanço, o caminho está aberto, a direção é clara para nós da genética, como estudar esses genes, mas nós ainda conhecemos muito pouco. Hoje, se a pessoa quiser saber se ela tem uma predisposição genética para a obesidade, ainda não existe um teste útil para ela. Em alguns lugares tem alguns testes surgindo e sendo oferecidos para isso, mas esses testes não têm ainda utilidade, porque no melhor dos testes nós poderíamos testar esses 30 genes e não saberíamos que fatia da obesidade isso está representando. E, portanto, hoje os testes para a predisposição genética à obesidade não têm o mínimo sentido de serem oferecidos. É muito precipitado ainda. Lembrar que a maioria das pessoas que comem muito e não fazem exercício físico vão engordar. E a maioria das pessoas que faz exercício físico e come direito não vai engordar. É difícil mudar os hábitos de vida, mas só depende da gente. Se você entender que aquele hábito de vida, né, vai te dar mais anos de vida, com mais qualidade, e você não tiver força de vontade para fazer isto, é porque você não está preocupado em viver mais e melhor. Anuncie ou participe do programa Obesidade em Destaque. Entre em contato com a nossa produção ou envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.br. E agora, continue acompanhando a entrevista com o Dr. Lazarotto e saiba qual é a diferença entre o bypass intestinal e outras técnicas para a redução de peso. Como é que a pessoa chega ao ponto de dizer assim, não, eu vou lá, vou conversar com o Dr. Lazarotto, ele vai me orientar e eu realmente vou fazer essa cirurgia? Não, em absoluto. Nós somos muito rigorosos e os pacientes que já são operados por mim sabem quantos exames eu peço no pré-operatório. São mais de 50 exames. Para depois de eu pegar esse paciente e colocar na mão do anestesista, que vai conhecer esse paciente hoje, para que ele faça esse paciente poder ser operado com segurança. E o anestesista vai fazer uma anestesia nas costas, igual uma cesariana. Na maioria das vezes, em 98% dos casos. E o paciente, mas eu quero operar dormindo. Ele toma um calmantezinho e dorme o sono fisiológico. Mas eu quero não ver nada. Faz uma anestesia geral e faz a intubação.
Pode, é opcional do paciente e indicado pelo cirurgião cardíaco e pelo anestesista. Isso não sou eu que indico. No dia seguinte, já no quarto, levanta, anda. Já no primeiro dia depois da cirurgia. É mesmo? Anda, caminha pelos corredores, normalmente. No segundo dia, à noite, ele já toma líquidos, caldinho, água de coco. No terceiro dia já toma sopa com bastante com caldinho de frango, ou caldo de carne de boi, algum caldo com bastante proteína, e já tem alta do hospital e normalmente ou vai para casa ou vai para um hotel. Agora no 15º dia é aquela festa, vai para uma churrascaria e come seu belo churrasco, sua carne assada, carne grelhada, carne cozida, que é o grande diferencial dessa cirurgia com as outras. Outras técnicas também têm o nome de bypass intestinal. E eu gostaria que o senhor explicasse a diferença da técnica da sua cirurgia para com as outras. A diferença é gritante. Todas as outras cirurgias de obesidade se baseiam no seguinte princípio: cortar o estômago, algumas delas deixando o estômago bem pequenininho, do tamanho de um copo de cafezinho, e isolar grande parte do intestino delgado. Então, algumas o estômago fica maior, outras menor, mas todas isolam grande parte do intestino delgado que deixa de funcionar. Não vai funcionar. A cirurgia de Lazaroto. Observe, vamos fazer uma comparação aqui, esta cirurgia de Fob Capella. Observe bem o Fob Capella, em que cortou o estômago, ficou um pedacinho, observe aqui o estômago pequenino, do tamanho de um copo de cafezinho, todo o restante do estômago isolado, mais de 97% do estômago sem função, uma grande parte do intestino delgado aqui, isolado, e aqui foi feito 2 tipos de bypass. Um lá em cima do estômago com o intestino e aqui embaixo do intestino com o intestino. Agora observem a cirurgia de Lazaroto para comparar uma com a outra. O estômago está íntegro, aqui o intestino absorve todo ele normal, observem aqui. Ou seja, uma parte maior quantidade que vem para cá e a outra em menor quantidade que vem para cá. Então, esse é o grande diferencial. Uma corta em maior ou menor quantidade e isola uma maior quantidade do intestino delgado. E essa não isola nada do intestino. você deseja ter mais qualidade de vida? Então acesse já o site obesidadeemdestaque.com.br e saiba mais sobre saúde, alimentação, obesidade e nutrição. E agora, confira as dicas do quadro O Consultor. Olá Brasil, meu nome é Helder Melo, eu sou o consultor e eu quero agradecer em nome do programa Obesidade em Destaque os inúmeros e-mails que vieram de todas as partes do Brasil, lá do Cláudio de Porto União, da Thaís, lá de União da Vitória, da Cíntia, lá de Foz do Iguaçu, do pessoal que me escreveu lá do Recife, a grande receptividade que nós estamos tendo também em São Paulo. A vocês eu quero falar agora sobre as perguntas que me enviaram falando sobre as festividades de final de ano e a questão de estar incluído ou excluído de uma ceia. Alguns me perguntaram o seguinte: puxa, eu estou acima do peso e vou nessa ceia e o pessoal pensa que eu vou comer toda a ceia, então eu fico excluído com isso. Outros me falaram assim: puxa, mas se eu fizer uma cirurgia, tem muita gente que não pode comer aquilo e fica excluído também. Eu quero dizer uma coisa: com a técnica bypass intestinal Dr. Lazaroto e Souza, com mais de 4.500 pacientes operados no Brasil e alguns de outras partes do mundo, você continuará tendo o prazer da boa alimentação, mas perdendo peso.
E sem contar com aquelas questões de anemia profunda e de outros detalhes que fazem parte das outras técnicas cirúrgicas. Eu quero dizer a ti também que nos ouve nesse momento, a técnica Dr. Lazaroto e Souza só pode ser ensinada dentro do contexto de uma faculdade de medicina. Se alguém no seu estado está dizendo que usa a técnica do Dr. Lazaroto, isto é uma mentira. E nós estamos aqui para falar a verdade, porque Obesidade em Destaque é um programa focado na medicina e saúde. Então, técnica bypass intestinal, Dr. Lazaroto e Souza, eu recomendo. Acompanhe agora o depoimento de alguns pacientes que compareceram ao encontro da Associação Paranaense de Estudos sobre a Obesidade. Veja o que eles têm a dizer sobre os benefícios do bypass intestinal. Eu tinha esteatose, eu tinha diabetes, eu tinha hipertensão arterial, eu tinha tudo. E não tinha também mais menstruação, eu tinha menorreia precoce. Depois da minha cirurgia, depois de um mês, porque eu não tinha mais menstruação, depois de um mês veio minha menstruação. Depois de 2 anos, em 2005, eu fiquei grávida do meu menino. E quando o Vitor tinha 1 ano, eu fiquei grávida da Beatriz. Então eu só tenho a agradecer muito a Deus e ao Dr. Lazaroto por eu estar aqui hoje, por eu estar aqui, por eu ter meus 2 filhos, que foi um presente de Deus para mim. Olha, eu vou falar a verdade para você, eu emagreci. 70 quilos eu emagreci. Não tenho o que falar, gente. Para mim, se fosse para mim fazer hoje de novo a cirurgia, eu faria. E eu recomendo a todas as pessoas que precisam, que façam essa cirurgia, porque é muito boa mesmo. Hoje eu sou outra pessoa, como eu digo para minhas amigas, para minha família, eu morri e nasci de novo. A autoestima tá lá em cima. Autoestima lá em cima. Vivo a minha vida normal, como de tudo. Fiz a cirurgia, como de tudo. Tava até te falando que eu como doce, né, tomo refrigerante e tal, e não engordei mais e continuo sempre emagrecendo. Tenho problemas de obesidade na família e eu tava com o início de diabetes também, problema na articulação do joelho esquerdo. E daí eu resolvi fazer a técnica do intestino. É uma técnica que eu considero menos agressiva. Eu tenho uma qualidade de vida ótima, podendo comer de tudo e tendo uma vida normal. E inclusive não faço uso de medicamento nenhum. Bom, a minha vida mudou totalmente depois que eu fiz a cirurgia. Primeiro que a tua autoestima melhora 100%. E segundo que você começa a viver muito melhor, com uma qualidade de vida muito melhor, sem estar se preocupando tanto com essa tua alimentação. E você realmente, você pode comer de tudo, né? A partir do 15º dia você já come de tudo liberado. Essa cirurgia para mim foi assim uma bênção de Deus na minha vida, porque eu estava num quadro, eu tinha 25 anos na época que eu fiz a cirurgia e um médico meu falou assim para mim para eu procurar algo para eu conseguir emagrecer, porque todas as dietas que possíveis e impossível eu fiz e não tinha resultado. Só que eu comecei a ter problema de pressão alta. Eu estava hipertensa, eu tive 2 ameaças de derrame, de ir para o hospital, então eu estava correndo risco de vida. Aí que foi a procura por uma cirurgia. E o que me deixou mais segura, que me deu segurança de todas as elas que eu fui atrás, foi a do Dr. José Lazaroto. Eu jamais passaria por outra técnica que me privasse, né, com relação à questão da comida. Então a gente sabe que um dos maiores prazeres, né, da vida é comer. Então quando a gente está feliz, está com a família, a gente se reúne em volta da mesa. Então realmente você se privar desse prazer seria muito complicado, acho que ninguém merece, né? Então essa técnica, ela possibilita realmente você ter uma vida completamente saudável, completamente normal. Então, em virtude de ser 100% reversível, então que isso para mim foi uma coisa importantíssima, apesar que jamais iria reverter. Então esse foi o principal motivo, por ela realmente me propiciar uma qualidade de vida 100% saudável. Continue acompanhando a entrevista com o Dr. Lazaroto e saiba quais são as 3 leis responsáveis pelo sucesso do bypass intestinal. Determinei que eu vou fazer a operação através do seu conhecimento. Vou lá, faço a cirurgia, ficamos muito felizes. Em 15 dias eu estou comendo churrasco. Eu tenho que tomar muita água,
E essa água a gente toma toda a vida, pro resto da vida, mas essa quantidade tem que ser continuamente medida ou é durante um tempo? Não. A água, eu insisto, existem 3 leis nessa cirurgia, são leis que têm de ser obedecidas. Se não forem obedecidas essas 3 leis, as pessoas não devem fazer a cirurgia. Primeiro, tem de tomar água junto com a comida. Por quê? A água que, vejam no desenho, que vai dar velocidade para que o alimento passe do intestino fino para o intestino grosso e com isso possa perder peso. A segunda lei, comer primeiro a verdura e os legumes. Por quê? Para que não falte nenhum tipo de vitamina e sal mineral. E a terceira lei tem de mastigar bem a comida. Que todas as cirurgias de obesidade, a do estômago, a do intestino, a da outra do intestino, a nossa cirurgia, todas as cirurgias, elas dão gases com mau cheiro e fezes com mau cheiro. Nós desenvolvemos uma técnica de comer que os gases e os com mau cheiro praticamente são eliminados em mais de 90%. Então, porque corta-se a comida em pequenos pedacinhos, miúdos, e quando passa do intestino delgado para o intestino grosso, já não sofre aquele processo de putrefação e já não tem aqueles gases com mau cheiro. E hoje nós introduzimos, junto com isso, lactobacilos e a uva batida no liquidificador, porque a semente da uva, aquela uva escura, mais a casca da uva, batido no liquidificador, associado a lactobacilos, que melhoram a flora intestinal, e usando algum tipo de clorela, que é um produto que se usa principalmente no Japão, na Índia, e aqui no Brasil tem muito, a associação disso faz com que os gases quase não tenham cheiro, e as fezes praticamente não têm cheiro. Então, toda pessoa operada de obesidade pode usar este recurso e com isso os gases e as fezes, praticamente o odor é igual a todo mundo. Mas alguma coisa o senhor queira acrescentar? Eu gosto de dar o conselho às pessoas que têm alguém gordinho em casa, um filho, um amigo, pai, uma mãe, a seguir os seguintes passos. Primeiro, tem que consultar seu médico de família, aquele que você confia. Se ele não resolveu o seu problema, dando dieta, atividade física, ele vai encaminhar para um médico nutrólogo ou para o endocrinologista. Este endocrinologista vai ministrar medicamentos, dietas, atividade física. Se assim mesmo não resolveu, aí deve procurar cirurgiões de obesidade. Não disse cirurgião, disse cirurgiões de obesidade. Um que opera o estômago, outro que opera o intestino, outro que opera o estômago e o intestino. Mas não fique só no que o cirurgião fala, que às vezes o cirurgião até fala algumas coisas que não são muito bonitas em relação um para o outro, que eu não concordo, porque nunca um médico deve falar alguma coisa errada para o outro, do outro médico, eu não concordo. Deve consultar os vários médicos de técnicas diferentes, aí sim, perguntar o nome de 2, 3, 4, 5 pacientes operados por estes médicos, conversar como eles estão, para depois decidir qual o médico que vai escolher e qual a cirurgia que vai fazer. Se escolher o médico errado ou a técnica errada, às vezes é um caminho de fácil ida, mas de muito dolorosa volta. Onde é que o senhor atende, doutor Lazarotto? Eu consulto Curitiba, São Paulo, Brasília, Manaus e Belo Horizonte. E brevemente a nossa clínica estaremos atendendo no Rio de Janeiro e Porto Alegre. E o Obesidade em Destaque fica por aqui. Se você tem dúvidas, deseja rever alguma reportagem ou sugerir um tema, acesse o nosso site obesidadeemdestaque.com.br ou entre em contato com a nossa produção. Conheça também a nossa página no Facebook
e no Twitter. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa.